Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. Estamos aqui hoje recebendo o professor David Morales Martinez, que é doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. O David é membro da Paróquia da Trindade na Diocese Anglicana de São Paulo. Seja muito bem-vindo, David. É sempre uma grande alegria poder receber pessoas que partilham conosco da fé cristã e que se engajam também na promoção e defesa de direitos humanos. Muito obrigado, reverendo Rodrigo, pelo convite feito, ao qual eu me prontifiquei para poder contribuir com essa situação, essa questão que estamos vivenciando hoje, né, na Colômbia. Muito obrigado pelo convite. O tema da nossa conversa hoje é a crise colombiana e os direitos humanos. E nesse contexto, David, eu gostaria que você pudesse iniciar nos trazendo um panorama dessa evolução histórica da crise colombiana. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Claro, para poder entender o que está acontecendo hoje, em 2021, na Colômbia, com todas essas manifestações e todo este levante popular que chega às nossas notícias através, né, do noticiário internacional que chega às nossas casas, o que estamos vendo através das mídias sociais, tem uma implicação imediata, mas as origens daquilo remonta a muitos anos atrás, a décadas atrás. A mídia, as notícias estão relatando que é devido a um projeto de reforma tributária que o presidente da Colômbia, Iván Duque, entregou ao Congresso para ser aprovado, causou essa manifestação, essa revolta popular. Ok, claro, se trata de uma reforma bastante agressiva, violenta e principalmente que é feito no meio de uma situação anômala que nunca foi vivenciada na Colômbia, né? A questão dos impactos da pandemia e tudo aquilo,
sofrimento da população devido a todo o desastre que a pandemia deixou no país. Aí aparece um governo um pouco insensível e longe da realidade, apresenta uma reforma tributária completamente violenta contra a população. Isso que chegou, isso que, claro, digamos, a faísca para o levante, a gota d'água, né? Para ir além, né, do que já o povo estava sofrendo, o povo colombiano. Mas temos que ver um pouco mais atrás, por que a população estava assim, ou qual foi a situação, o que podemos esperar disso tudo. Então, eu parto dessa análise, eu parto de 1948, veja, mais de 70 anos, quando um candidato presidencial extremamente popular, né, extremamente amado pelo povo, extremamente carismático, Jorge Eliezer Gaitán, foi assassinado no centro de Bogotá, candidato de bastante pensamento muito liberal, não ideológico, mas de um pensamento muito liberal, muito progressista na época, para seu momento, ele foi assassinado. Isso trouxe um levante também popular em 1948, que foi conhecido como Bogotaço. O centro da cidade foi destruído e isso gerou um sentimento de pena, um sentimento de sofrimento, um sentimento de raiva por parte da população, porque perdeu-se uma oportunidade de um governo popular ser estabelecido, sim? Colocado no governo, no poder. Seria talvez o primeiro governo popular. Isso quebraria as elites, o domínio das elites políticas daquela época. O que aconteceu? Devido a essa instabilidade popular e aos desdobramentos de todo esse movimento de insatisfação do povo por causa da morte do líder, Jorge Eliezer Gaitán, foram estabelecidas medidas agressivas e militares para conter a insatisfação das pessoas que estavam manifestando nas ruas. Então, veja já esse paralelo de 1948 com o que estamos vivenciando em 2021 e 2019, que foi o início, né, desse terceiro levante popular. Então, em 1948 acontece esse fato, vamos ter uma aliança política ali entre as elites. Só que essas elites daquele momento vão ser traídas e permite a entrada de um governo outside, que seria o governo militar, com uma ditadura na Colômbia, mas das ditaduras da América Latina talvez seja uma ditadura um pouco mais flexível, né? Foram 7, 8 anos de ditadura, claro, houve bastante repressão, mas não se prolongou por muito tempo. A transição democrática foi feita mais rápida, né? Só que essa transição democrática, quando eles negociam, embora o governo militar tenha investido muito em infraestrutura, enfim, muitas coisas que foram feitas, o anseio e o desejo da população era realmente ter sua vivência democrática. O que acontece ali? Há um pacto entre os partidos de direita, um partido liberal e o partido conservador. Eles fazem um pacto que é conhecido como Frente Nacional, e essa frente vai reversar o poder durante mais de 20 anos. Então, há uma exclusão do pensamento de esquerda. Então, mais uma vez, aquelas pessoas, aquele grupo, aquele setor que foi rejeitado, que perdeu sua esperança com o assassinato do líder popular Jorge Eliezer Gaitán, agora eles vão ficar extremamente isolados e não vão fazer parte do jogo democrático, que foi chamado como Frente Nacional, mas que, na verdade, foi conhecido como a ditadura perfeita, porque os partidos de direita ficavam se revezando, né, o tempo todo. A cada 4 anos, um partido não apresentava o candidato do partido porque apoiava o candidato do outro partido, e assim sucessivamente. Iam se alternando. O que acontece? Depois, na década de 70,
quando esse pacto se dilui e não se dá continuidade com esse pacto, começam novas reformas, chega novamente um governo mais de cunho mais popular, e nesse momento, antes da chegada desse governo popular, é quando há um novo levante popular, em 1977. Então, temos aqui o segundo levante de 48, 30 anos depois, em 77, temos mais um novo levante, conhecido como o Paro Cívico Histórico. Esse paro cívico, essa paralisação, essa greve nacional, criou um impacto transcendental que levou à reformulação de toda a estrutura jurídica do país, que culminaria 10 anos depois, aproximadamente 13 anos depois, na proclamação de uma nova Constituição. Sim? Então, temos esses períodos. Durante essa fase, depois da Frente Nacional e da década de 70, temos um novo ator que entra na Colômbia, que são toda a estrutura, a grande economia do narcotráfico na Colômbia. O narcotráfico, a produção da planta da coca, ela foi se deslocando primeiro nos anos 50 e 60, foi mais a produção na Bolívia, depois essa produção foi se deslocando para o Peru, depois foi subindo para o Equador, e quando chega na Colômbia, os cultivadores, né, os produtores da folha de coca encontram ali climas mais térmicos, climas mais quentes, e que se adaptava a melhorar a qualidade da planta, sim? Mas facilitava melhores safras para poder produzir o alcaloide da pasta da coca, da cocaína. Então, na década de 70, a economia colombiana começa a receber um boom gigantesco de dólares, e começamos também a ver esse desdobramento, esse envolvimento de lideranças políticas reconhecidas no cenário internacional, que começam a se tornar, entrar nesses negócios, o que vamos conhecer depois como os cartéis, né? Que são os que vão pressionar os governos para poder implementar decisões, implementar acordos para facilitar, digamos, a questão do cultivo da planta de coca e outras plantas, outros produtos do alcaloide. Né? Temos também a marihuana, a maconha, que também foi muito produzida na Colômbia. Bom, tudo isso por quê? Porque a partir da década de 80 temos o Estado combatendo o narcotráfico e, ao mesmo tempo, lembrando que aquelas forças políticas que foram excluídas em 1948 e na Frente Nacional, essas forças políticas não tiveram outra opção do que entrar como forças alternativas. Muitos chamam de grupos guerrilheiros ilegais, enfim, mas naquele momento eles não tinham outra opção, senão que responder como força alternativa. E naquele momento, 60, 70, as guerrilhas começam a se organizar e começam também a entrar com reivindicações nacionais, e é o período que nós conhecemos como o período da Guerra Civil, o período do conflito interno na Colômbia. Na década de 70, nos 80, a partir dos 80, temos a emergência dos paramilitares apoiados pelos governos que chegam no poder. São forças que combatem as guerrilhas, paralelas com orçamento paralelo ao Estado, né? ao Exército Nacional. E veja como vai se produzindo um caldo, né? De muitos ingredientes ali na Colômbia, de conflitos internos, de inclusão de decisões políticas arbitrárias e, ao mesmo tempo, de exclusão de grande setor da população colombiana. Né? Muito setor camponeses, pessoas começam a ser, digamos que, esquecidas pelas políticas públicas do governo. Né? Então, temos ali essa fragmentação. Já no começo dos anos 2000, depois da década dos 90, que temos escândalos de narcodemocracia, né? Digamos, a entrada com força dos cartéis nas decisões políticas, a guerra dos cartéis contra os governos, o estabelecimento da ruptura jurídica no país, enfim, todo esse caos
leva a que nos anos 2000 emerge uma figura de extrema-direita. Veja que é muito parecidos, temos muitas semelhanças. Eu sei que vocês estão pensando também nas semelhanças com o Brasil, mas há uma emergência de uma figura de extrema-direita, presidente Uribe, foi Álvaro Uribe, e aí ele chega no poder com um discurso bem violento, um discurso bem agressivo, de extermínio às guerrilhas, de aniquilação, a palavra era essa, aniquilação, para poder obter a paz, né? Muito bem, ele chega no poder e apoia de uma forma muito evidente os paramilitares, e o conflito na Colômbia tem seus piores momentos na primeira década dos anos 2000, ao ponto de que chega a ter profundos rompimentos institucionais. Por quê? Porque há transformações constitucionais ali implementadas pelo presidente. A reeleição, por exemplo, foi uma questão que o Uribe, ex-presidente Uribe, colocou com força. Ele dobrou muita normativa institucional ao seu interesse. Mas o interessante aqui é ver que nesse período de Uribe, sim, há um fortalecimento das forças militares e chega investimento estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, para fortalecer as forças militares, para combater a produção da cocaína, né? E combater os cartéis. Então, temos aqui finalidades diferentes em contextos diferentes, né? Um governo de extrema-direita que combate as guerrilhas e que, com o auxílio internacional que chega para combater a produção de narcotráfico, desvia esses recursos para combater e aprofundar ainda mais a guerra civil na Colômbia, combatendo as guerrilhas. Então, há uma situação, a resposta também da guerrilha também se faz evidente, uma onda gigantesca de sequestro, não sei se vocês lembram, na época, 10, 15 anos atrás, a Colômbia era um país que implementava a indústria de sequestro, enfim, era um caos gigantesco. Tudo isso criou uma geração que ela se levantou somente escutando esse tipo de notícias, somente vendo bombas explodindo, as bombas dos cartéis nas cidades, né? Vendo assassinatos, chacinas, massacres, né? Por parte dos paramilitares, invasões da guerrilha em cidadezinhas distantes, toda essa onda de sequestros, enfim, sequestros de políticos importantes, magnicídios, assassinatos de grandes políticos da Colômbia, né? Candidatos presidenciais eram assassinados a qualquer momento, extermínio de partidos políticos. Então, essa geração é a geração que nós temos hoje ali. É uma geração que cresceu vendo tudo isso. Porém, na segunda década do século XXI, depois das crises diplomáticas da Colômbia com todos os seus vizinhos, chega um governo um pouco mais de centro, não tanto de centro-direita, um pouco mais centro, sim, embora sendo centro-direita, mas tenta se focar no centro, que é o presidente Santos. O presidente Santos vai tentar negociar com as Farc um tratado de paz. Em 2012 começa, e esse tratado é assinado em 2016. O que contemplava esse tratado de paz? Uma reivindicação de tudo aquilo que os movimentos de esquerda e outros grupos foram excluídos durante tantos anos, uma inserção no sistema político, e para isso era necessário umas reformas institucionais profundas, né? A partir desse momento em que é negociar o Tratado de Paz, então há, digamos, incorporações da demanda social que deveriam ser continuadas gradualmente conforme estabelecido no acordo. Mas o novo presidente, o sucessor de Santos, que é o presidente atual, Iván Duque, ele assume em 2018, infelizmente ele não leva a feliz contento, não implementa, não continua a implementação desses acordos, e toda essa parcela da população que esperava uma reinserção social se encontra sem nenhum apoio e sem nada, e, de novo, empobrecido, sem nada. Então, começa a reagir àquelas estruturas de inconformismo, e em 2019, aproveitando essa onda latino-americana de protestos que foi iniciada no Chile, que passou por outros países, pelo Peru, também pela
pela Argentina, que chega a Equador e chegou na Colômbia, foi, digamos, essa primeira tentativa. O primeiro, digamos, evento pós-acordos de paz que a Colômbia se enxerga em si mesma e passa de ser realmente. O que está acontecendo com esse tratado de paz? Não foi feito nada. Como está nossa economia? Nossa economia não está indo bem, embora cada vez mais reformas ao modelo neoliberal, conforme o modelo neoliberal, sejam feitas, ainda a economia não decola. E olha que a economia colombiana é a quarta economia da América Latina, então não é também uma economia pobre, deficiente, não. Ela se manteve por muito tempo, mas chegou um momento em que não dava mais resposta a esse modelo. Então, por isso, em 2019, as pessoas saem na rua. O que acontece? Chega a pandemia, e a pandemia dá um adormecimento nesses movimentos, né? Que vão explodir agora justamente com a apresentação desse projeto de reforma tributária. Então, é um acúmulo, é um caldo, né, de muitos ingredientes que vamos encontrar agora com essa panela de pressão explodindo. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Nesse contexto de calada, né, das manifestações sociais, da grande greve nacional, dos protestos que nós podemos ver, tudo isso se apresenta como uma tentativa de retirar o Ivan Duque, ou de questionar, né, as políticas que o Ivan Duque tem adotado. E nesse contexto, David, dos recentes movimentos, dos protestos, a greve nacional, tudo que se coloca como oposição à política do Ivan Duque, isso tem causado agravamento da crise social e humanitária na Colômbia. Também levando em consideração que o país colombiano enfrenta uma terceira onda de pandemia, não é mesmo? E nesse contexto, né, quais os principais impactos que você enxerga ou analisa que podem ter na sociedade colombiana daqui para frente? Bom, o primeiro que é muito interessante, ou é sintomático de ser que em meio a essa pandemia, a terceira onda, com muitas mortes, igual a Colômbia, é o segundo país da América do Sul, depois do Brasil, né, em casos, contágios. Mas veja, em plena pandemia, a insensatez de um governo submeter um projeto de reforma tributária e outro de saúde, porque na verdade foram dois projetos,
reforma à saúde e reforma ao sistema tributário da Colômbia. Mas primeiro foi esse tributário. Então, veja, no meio de uma situação tão complicada, né, para a proporção de número de mortos com o número de pessoas, de habitantes na Colômbia, sim, foi muito alto. Por exemplo, teve dias que tinha a Colômbia 500 mortes, 520 mortes. Bom, para os números do Brasil, talvez, né, não signifique muito, mas para a população da Colômbia, em proporção, era gigantesco, era uma coisa absurda. Um governo que é insensato, sim, ao propor uma reforma agressiva totalmente à população. E a população entendendo que está no meio de uma pandemia, mas que essa reforma era tão violenta, a solução para a população foi sair nas ruas. Então, se a reação da população foi sair nas ruas, é porque essa reforma era violenta, era igual de violenta a pandemia, né? Para termos uma ideia um pouco, essa reforma colocava IVA em todos os produtos da cesta básica, né? Colômbia, né? Todos os produtos lá em canasta familiar, né? Aumentava o valor desse imposto IVA, aumentava o valor do IVA, que é de 5% da gasolina a 19%. Então, tudo ia aumentar além do imposto embutido, né, nos produtos com a IVA. Iria também ataxar com o imposto de renda para pessoas que começassem a receber a partir de 2 salários mínimos. Para uma economia enfraquecida como a Colômbia, para uma situação que a pandemia destruiu, a Colômbia é o segundo país da América Latina em fechar número de negócios, porque destruiu tudo a pandemia. Então, isso demonstrou que a elite colombiana que estava ali, naquele poder, estava totalmente fora da realidade. E mais, no momento em que propõe a reforma à saúde, ao sistema de saúde também, porque o intuito deles era transformar, digamos, os planos de saúde na Colômbia e as entidades que promovem, promovem a saúde no país, transformá-las em asseguradoras, como nos Estados Unidos. O mesmo modelo de asseguradora nos Estados Unidos. Então, a partir de agora, você vai ter que contratar a cada ano uma asseguradora, um seguro de saúde, mas esse seguro não contempla nenhum tipo de doença. Se você ficar com se aparecer uma doença, você vai ter que pagar pelo tratamento da doença. Então, veja, umas coisas que totalmente descabidas. O sistema de saúde da Colômbia, bom, nós temos aqui um SUS, ele está enfraquecido no Brasil, mas o sistema na Colômbia, o sistema de saúde é extremamente fraco, não existe praticamente. Foi sucateado, destruído, justamente pelas reformas e os modelos neoliberais implementados. Veja, a Colômbia nunca teve um governo de esquerda, ou nem sequer de centro-esquerda. Todos os governos da Colômbia sempre foram de direita, né? Então, isso não quer dizer também nada, mas o que eu estou dizendo é que houve muita exclusão dos setores, com ideias progressistas que evitaram da Colômbia ter, digamos, um equilíbrio na sua alternância no poder, né? Que isso é bom, entender, receber iniciativas de um lado e de outro lado, né? Ideológicas, isso amadurece a democracia. Então, nesse sentido, não temos como as pessoas saíram nas ruas para manifestar, sabendo que corriam um alto risco de contágio. Então, a situação, em um primeiro plano, o que vai acontecer agora é que os contágios provavelmente vão aumentar na Colômbia, porque houve muitas manifestações, houve muito na rua. E dois, isso revelou qual foi a resposta atual do governo. Primeiro, sim, o governo agiu com violência, sim, o uso desproporcional da força, não respeitou o direito de liberdade de associação, né, de liberdade de reunião, não respeitou esse direito. Quando utiliza o uso desproporcional da força, ao mesmo tempo há uma retaliação descomunal e o uso de armas que não são permitidas contra a população em manifestações. Então, por isso que o que acontece na Colômbia é um alerta muito
muito grande, porque, digamos, são três grandes, esse seria, digamos, o terceiro grande momento de levante popular na Colômbia. O primeiro é 1948, que resultou em uma frente nacional, uma exclusão de partidos e gerou as guerrilhas, né? E levou o país a uma guerra civil de 50 anos. O segundo grande levante, em 1987, esse conseguiu se restabelecer e levou a uma reforma da Constituição. Mas esse aqui nós não sabemos para onde vai, porque estamos justamente, digamos, é a primeira prova de fogo dos acordos pós-conflito, do acordo de paz. Mas o governo que está atual, assim que assumiu, não continuou com a implementação e os acordos desse processo de paz. O presidente Iván Duque, ele é um presidente muito novo, ele tem 44 anos. Infelizmente, suas ideias não são jovens, suas ideias são muito retrógradas, extremamente conservadoras, extremamente fundamentalistas, extremamente abjetas, né? Tanto que é por isso, e é um sintomático, que 80%, você estava lendo ontem, que 80% dos jovens na Colômbia rejeitam ou desaprovam totalmente o governo do presidente Duque, e embora ele seja o presidente mais jovem do país. Então, paradoxo, né? Então, isso o que está acontecendo ali na Colômbia? Estamos vendo ali esse tipo de reformas, todo esse levante popular, essa demonstração, essa satisfação, mas é que a situação na Colômbia se tornou tão complicada, e mais ainda, com umas reformas violentas, agressivas à saúde e à tributação, que as pessoas saíram para a rua. Não tinha mais o quê. Aqui temos que esclarecer um assunto. Nessas manifestações, você vê o povo saindo, mas também há um fenômeno, que são o fenômeno dos infiltrados, né? Esses infiltrados, de fato, pertencem às bandas criminais, que é isso que o governo talvez tentasse defender com a justificativa de que estaria agindo contra as bandas criminais. Mas o que acontece é que as evidências foram tão grandes, por isso que o mundo virou os olhos para ver o que estava acontecendo nessa revolução na Colômbia, porque o que foi colocado nas minhas por parte das pessoas era claramente violência do Estado contra a população, completamente a retaliação descomunal. Okay? Por que isso chama atenção? Porque o exército da Colômbia é talvez um dos exércitos mais bem treinados da América Latina e mais fortalecidos. Lembremos que a Colômbia estava numa guerra de 50 anos contra os movimentos contra as guerrilhas. E lembremos que houve um investimento, o Plano Colômbia, que foi uma ajuda dos Estados Unidos no início dos anos 2000, uma ajuda gigantesca de treinamento e de dinheiro, de muitos dólares, para fortalecer o exército colombiano, que ia combater as guerrilhas e que ia combater os narcotraficantes para pôr fim ao conflito. O que acontece? Isso tudo ficou como um legado. Mas é que esse Plano Colômbia foi 20 anos atrás. Sim, mas o dinheiro foi tão grande, o investimento foi tanto, que veja como evoluiu e como ficou hoje com a Colômbia como um dos exércitos mais treinados que existem da América Latina, talvez parte ocidental muito bom. Eu até tenho eu já presenciei muitas coisas do exército colombiano, é muito bem organizado, muito fortalecido. Mas o que acontece aqui? Que o presidente desvia novamente todo esse treinamento, que não é para conter manifestações, mas desvia todo esse treinamento do exército contra a população. Então, o que acontece é um desbordamento do Estado contra si mesmo. É como se fosse um harikiri, um seu próprio sacrifício, mas ele faz com a intenção de diminuir essas manifestações, sabendo que está indo contra todo um princípio constitucional, que é a liberdade de reunião das pessoas e de manifestação. Mas o extermínio ali estava bem claro. Então, por isso que a população começa a falar, começa a dizer, nos estão matando, porque o exercício foi extremamente descomunal por parte do exército e da polícia contra os manifestantes.
Então, essa, digamos, é uma situação atual que temos, né? Esse seria o impacto que temos agora para a população imediata. A destruição, né, da infraestrutura, não é somente... veja, as manifestações, elas são pacíficas, mas sempre os infiltrados chegam. Mas aí o exército e o governo, ele peca por não implementar todo o treinamento de inteligência para poder desmantelar essas bandas criminais, que são conhecidas as bandas criminais, que são redutos daqueles ex-guerrilheiros que não quiseram se submeter ao acordo de paz, porque não todos os guerrilheiros tiveram essa vontade de se someter ao acordo de paz. Teve alguns grupos que não quiseram, eles preferiram se manter à margem da lei, e aí entra essa questão dos infiltrados nesse movimento agora de insurgência, de levante popular. E qual o papel que tem assumido os movimentos sociais, os movimentos populares? Que tipo de atuação eles têm desenvolvido nesse contexto de crise? Olha, os movimentos sociais na Colômbia, eles sempre foram resilientes, sempre. Foram muito perseguidos, sim? Eles foram muito oprimidos pelos governos, pelos diferentes governos, mas eu posso dizer que os movimentos colombianos, os movimentos sociais, eles se reconstruem a cada baixa, a cada golpe que sofre, né? Isso levou a que os movimentos na Colômbia, os movimentos sociais, tenham muita força de base, ainda que muitos das suas lideranças tenham sido assassinadas nos governos anteriores, nas décadas anteriores, consegue se manter vivos esses movimentos sociais. Eu vou destacar que nessa crise atual temos um ressurgir do movimento operário na Colômbia, um ressurgir. Por quê? Porque quando é proposta essa reforma tributária, vai atingir de pleno a classe média e vai atingir as classes também mais pobres. Então, ali há isso leva a uma aproximação entre a classe média e as classes mais pobres. E o movimento operário, operário, ele se fortalece. O movimento obreiro, o movimento operário, ele se fortalece nesse contexto e há uma aliança entre as classes, né? Temos também um outro ator que desde 2019 vem tendo protagonismo. Quando eu falei que era essa geração que tinha vivenciado tudo aquilo e os filhos que já estavam crescendo, que eram adolescentes e que hoje são os jovens, dessa geração que viveu toda essa guerra na Colômbia, o que acontece? Os jovens, a juventude começa a ter um protagonismo impressionante nunca antes visto na história do país, né? Os jovens, nas manifestações de 2019, conseguem colocar o governo às negociações, conseguem trazer o governo às negociações, como não fizeram outros movimentos, né? Foram os jovens em 2019. Bom, então aqui temos esses dois elementos por enquanto. O movimento operário fortalecido, os jovens que encontram novamente uma oportunidade aqui para colocar sua insatisfação, para dizer, eu ouvi dos meus pais que a Colômbia esteve sempre em guerra. De novo estou vendo isso e eu não quero isso para mim. Né? Veja, aqui eu não quero para meus filhos, porque não estamos falando do futuro. Eu não quero isso para mim, estão dizendo os jovens. Detalhe, por isso que você vê que a maioria das pessoas que morreram por retaliação do governo de Duque nas manifestações agora, a maioria são jovens. Sim? Então, veja, os jovens têm uma liderança ali. E aí tem um ator muito importante, que na Colômbia ficou por alguns tempos um pouco isolado, né? Devido também a toda essa questão colonialista, né? E que impregnou as estruturas políticas deste país, né? O movimento indígena. O movimento indígena se torna cada vez mais forte. Em 2019, quando vimos todas essas manifestações no Chile, por exemplo, né? No Peru, no Equador, isso incentivou muito mais também na Colômbia. Saíram os indígenas das suas áreas, porque eles moram em áreas mais distantes, nos Andes, né? Nós temos aqui a realidade do Brasil. O Brasil é um país praticamente plano, mas os Andes é muito complexo, então a realidade geográfica permitiu para os indígenas eles se protegerem das invasões dos colonos espanhóis,
E, bom, então, posteriormente, e já no século XX também, ao conflito na Colômbia, a expansão, o crescimento das plantações da cocaína, da planta da coca, por parte dos traficantes, isso levou também a embates, a conflitos com os indígenas que eles tiveram que se ausentar, recuar, perderam muitos territórios por causa da expansão, né, do cultivo de coca. Então, aqui vamos encontrar um fortalecimento dos movimentos indígenas. E pela primeira vez na história recente, vamos ter uma aliança entre os três. Então, veja, nova geração, vamos ter uma aliança entre o movimento operário e aparecem aqui os indígenas. Faltou o movimento social antirracista na Colômbia. A Colômbia é um dos países que tem maior população afrodescendente na América do Sul, fora do Brasil, né? Temos muitos afrodescendentes. E esse movimento entra, digamos, em simbiose com as reivindicações do movimento indígena. E aqui temos, então, uma aliança que nunca se viu antes no país. São os que estão desenvolvendo, organizando todas estas manifestações e todos estes protestos. A comunidade indígena, ela tem uma forma particular, muito específica de se manifestar através das mingas, que são as marchas específicas. Isso lembra, digamos, as procissões, né? As procissões da época, como resistência à subjugação espanhola. Então, esse movimento indígena, ela inicia com marchas e tem seus rituais próprios, seus horários específicos para seus rituais. E a reivindicação com toda a sua cosmogonia, né, de deidades e tudo, mas também, ao mesmo tempo, como cidadãos colombianos. O que acontece? Houve um avanço dessa minga circulando pelas rodovias da Colômbia, o que cria impacto, e as pessoas começam a se aderir a essas marchas populares nas áreas rurais para chegar às cidades e criar seus protestos, seus protestos em praças amplas, praças grandes. Mas o intuito aqui é que aonde eles chegam, eles tentam derrubar aqueles símbolos de opressão. Então, isso começou a acontecer também na Colômbia, agora, nesse período. Quando chega nas cidades em Cali, em Bogotá, enfim, aqueles monumentos que tem na Colômbia, monumentos aos conquistadores espanhóis, aqueles que desbravaram e tudo isso, eles estão derrubando esses monumentos. Então, veja aqui, então, essa efervescência na Colômbia está transcendendo. Não é uma questão somente específica de reforma tributária ou reforma da saúde. O condicionante é muito, muito maior. Então, há ali um revisionismo histórico que está sendo escrito nesse momento na Colômbia. É um revisionismo histórico. E é uma demonstração para as elites políticas, né? E o impacto que a gente pode ver, esses movimentos sociais já estão estruturando para a eleição do próximo ano. E já se está falando de um pacto nacional. Veja que coincidência, em 1948 se falava de um pacto também. Agora que estamos falando de um novo pacto. E o líder das pesquisas foi o ex-candidato que perdeu as eleições passadas para Iván Duque, Gustavo Petro, que ele é de centro-esquerda. Já há um movimento ali dos movimentos sociais de estar apoiando já, digamos, uma nova mudança. Isso vai trazer, de fato, uma guinada política aos rumos históricos desse país. Daí que a gente não sabe o que vai acontecer de fato na Colômbia, porque a gente não sabe também qual vai ser a reação dessa elite que está ali no poder, dessa elite conservadora, violenta. Não sabemos se eles vão deixar tudo passar assim ou se vai ter uma reação, uma resposta ainda mais violenta. Ou pode ser que o presidente Iván Duque vai perdendo seu apoio e fique isolado completamente, né? Mas de fato é que os movimentos sociais tiveram um protagonismo como nunca antes na história do país. Aliás, eles vêm tendo esse protagonismo desde que começaram as negociações do Tratado de Paz em 2012. Mas, claro, veja, agora é contexto pós-Tratado de Paz e, digamos, é uma evidência do que há de vir no mundo pós-pandêmico, né? Porque está, claro, ali um revisionismo histórico que está sendo escrito na Colômbia.
As organizações e os movimentos religiosos, que papel eles têm desempenhado nesse contexto da crise colombiana? E também, qual seria o papel que essas instituições religiosas, os movimentos religiosos poderiam desempenhar, ou poderiam melhor desempenhar para a promoção dos direitos humanos? Reverendo Spielberg, veja, o papel dos movimentos ecumênicos, das igrejas, é fundamental. A Colômbia é um país religioso, um país historicamente, católico, sim, católico romano, que também teve, digamos, suas fases, né, na década de 50, 60, uma igreja católica bem radical, ambiciosa ao poder, né, mas temos já nos anos 80 a entrada, digamos, do gradual, pouco a pouco, dos protestantes, das igrejas evangélicas na esfera do poder, começando a partir dessa nova Constituição de 1991, que foi mais ampla, maior participação, e vamos vendo gradualmente isso. O que está acontecendo na Colômbia com relação a esses movimentos, tem sido uma oportunidade, sim, para poder se integrar. Porém, temos também o avanço do fundamentalismo radical, né, na Colômbia. Temos, não é que esse presidente Uribe ele foi apoiado pelos movimentos pentecostais, neopentecostais mais conservadores nas eleições, a questão, ao ponto de que era necessário, digamos, para o país, era melhor ter um presidente, talvez, possivelmente era assim, era ter um presidente que talvez não tivesse muita experiência, 42 anos, pouca experiência política, mas ele é conservador, tem sua família, casado, 2 filhinhos, e acredita em Deus, né? Essa era a questão pela qual as igrejas mais conservadoras, mais pentecostais, neopentecostais apoiaram o presidente. Em detrimento do Gustavo Petro, né? Tudo pelo contrário, um senador com muita mais experiência, muito mais trajeto político, negociador, enfim, que participou em diferentes níveis da administração pública, foi prefeito de Bogotá, enfim, porque na Colômbia, depois do presidente, quem tem mais relevância não é o vice-presidente, é o prefeito de Bogotá. Na Colômbia quase, tradicionalmente foi assim, tem muito poder o prefeito de Bogotá, muito, muito, muito poder. Então, por que estou dizendo tudo isso? Porque as igrejas, elas tomaram um papel e assumiram posicionamentos divergentes, algumas, né? Por exemplo, no caso da eleição da prefeitura de Bogotá, houve também uma desbandada das igrejas pentecostais e neopentecostais para apoiar um candidato também do mesmo perfil, centro-direita, eu diria mais de extrema-direita. Mas no caso de Bogotá, aconteceu o contrário. Foi eleita Cláudia, que ela é uma lésbica assumida, casada com sua esposa, enfim, mas para a cidade, para os bogotanos, não era relevante, tudo pelo contrário. E se você vê o desenvolvimento do presidente perante perante a crise da pandemia e a prefeitura de Bogotá, vamos ter que, de fato, há uma melhor execução na cidade de Bogotá do que no sistema nacional. Por que estou dizendo? Porque todos esses elementos levaram a que os movimentos religiosos tivessem que se distanciar e se agrupar, né? Então, os movimentos ecumênicos mais progressistas, eles se mantiveram nesse mesmo espírito, nesse mesmo apoio, enquanto que os fundamentalistas, eles racharam totalmente. Não há um momento de, digamos, de consenso, de união. Os movimentos, eles, assim como no Brasil, eles se mantêm, defendem as mesmas políticas conservadoras tradicionais, enquanto que os movimentos ecumênicos, eles estão mais entonados e mais direcionados ao favorecimento das pessoas, dos benefícios das pessoas, do que os fundamentalistas, que estão direcionados mais ao fortalecimento do governo, sim? No domingo, 9 de maio,
foi realizado um encontro ecumênico e foi apresentado ao presidente alternativas para a solução. Muitas delas foram ouvidas e poderiam ser implementadas. Por exemplo, negociar com as juventudes, negociar com cada um desses movimentos sociais. Não priorizar o aparecimento de um grupo, uma determinada denominação religiosa, como foi feito com o presidente. Então, o papel aqui dos movimentos sociais e da igreja como tal é esse mesmo. Tem que interagir e tem que, eu acho que o que foi feito até agora tem alguma repercussão válida, porque a situação na Colômbia levou a esse ponto, né? Quando a complexidade na Colômbia não parece ter uma solução imediata, é aí que os grupos, os movimentos ecumênicos podem entrar com seu conhecimento, com seu conhecimento prévio. Quando as igrejas se oferecem para intermediar na questão da paz, ou para intermediar na implementação desses acordos de paz, é justamente para tentar participar como alguém de confiança. Isso somente as instituições religiosas poderiam fazer. Primeiro, porque os políticos estão com pleno desprestígio na Colômbia. O governo está com pleno desprestígio, né? E segundo, porque os movimentos sociais precisam ter esse diálogo e essa comunicação, essa ponte com o governo. Em várias ocasiões na Colômbia, os movimentos ecumênicos permitiram criar essa ponte de diálogo. Lembro, durante os últimos anos, que houve aproximações quando, por exemplo, o governo de Uribe, no governo de Santos, quando existiam esses distanciamentos políticos de todos os lados, os movimentos ecumênicos conseguiam dialogar e conseguiam trazer as pessoas para, pelo menos, se escutar. E isso foi fundamental nos acordos da paz. Nesses acordos de paz, tem ali que é fundamental e que os movimentos ecumênicos ajudaram muito, as igrejas ajudaram muito, que é o perdão, sim? O perdão e a não repetição de danos. Eu pergunto para vocês, seria possível sentar numa mesa um guerrilheiro, um militar, sim? Um paramilitar e um camponês, e esse camponês que perdeu sua filha, seu filho e sua mulher, porque foram assassinados por cada um desses três bandos. Sentar numa mesa para negociar, para pensar no futuro e fazer um compromisso, pedir perdão e o compromisso de não repetir mais isso. Foi possível. Isso estava nos acordos de paz. O que acontece é que o governo que chegou não deu continuidade com todo esse procedimento, né? Que era justamente perdão, reconciliação nacional. Essa reconciliação nacional, os movimentos ecumênicos contribuíram muito. Eu estou traduzindo aqui facilmente e rapidamente em que consistia. Mas para elaborar essa cartilha, para elaborar todo esse conteúdo, era necessário uma infraestrutura de pensamento e de ideias, né? E de metodologias que, através dos movimentos ecumênicos, das igrejas, conseguiram incorporar ou inserir esses princípios e esses valores no acordo de paz. E, na hora da implementação, eram chamados essas pessoas, ou esses representantes dos movimentos, das igrejas, das diferentes igrejas, para participar, para ser testemunhas, garantes e contribuir com mecanismos de solução de conflitos e de não repetição de danos. Porque o acordo de paz na Colômbia estava focado sobre isso. Perdão e não repetição de danos para uma reconciliação nacional. Era esse o princípio. Então, ali, eu acho que sim, os acordos, se os movimentos ecumênicos tiveram um protagonismo na implementação dos acordos de paz, nesse momento agora, são muito bem-vindos. Eu acho que eles já estão entrando em ação, eles já estão articulando. Também estamos vendo na América Latina um envolvimento da Igreja Anglicana na América Latina, está realizando oração semanal, as orações matutinas pela Colômbia. Ontem participei de uma. Esse sábado tem um evento especial, todos os países da América Latina orando por Colômbia. Mas por que isso e por que a Colômbia? Por quê? Porque o que está acontecendo ali na Colômbia não se sabe o que virá depois. Veja, nós temos
algo muito parecido. Em 2013, aconteceram as manifestações aqui no Brasil. Então, é colocar aquelas manifestações que aconteceram aqui no Brasil, multiplicar por, 3, 4, é isso que está acontecendo na Colômbia. E se o que aconteceu aqui em 2013 deu no que deu um golpe, deu um impeachment, deu a ascensão de um governo de extrema direita e deu o que deu, então, por isso que não se sabe o que vai acontecer na Colômbia. Torcendo para que essas forças possam se aglutinar e venha uma reforma institucional favorável ao povo. Então, por isso, eu considero que os movimentos econômicos são protagonismo, estão ali, e principalmente no momento de sentar, negociar, resolução de conflito e conciliação. Porque o que está acontecendo na Colômbia precisa necessariamente passar por uma conciliação. O governo tem que ceder. E aí, os movimentos estão ali com suas reivindicações postas. Então, mais do que isso, esse seria o papel. Muito, muito obrigado, David, pela tua participação conosco hoje. Foi uma conversa realmente esclarecedora a respeito da evolução da crise colombiana. É possível perceber vários paralelos, né, com outras situações de crise na América Latina como um todo, inclusive em relação ao Brasil. E, mais uma vez, você trouxe para todos e todas nós esse esclarecimento com muita categoria e com muito conteúdo. Muito obrigado. Eu agradeço a você, reverendo Rodrigo, pelo convite e parabenizo para vocês por esse trabalho que estão fazendo fantástico, maravilhoso. Muito obrigado. Recebemos o professor David Morales Martinez, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal da ABC e é membro da Paróquia da Trindade, na Diocese Anglicana de São Paulo. Foi um momento para discutirmos a respeito da crise colombiana e os direitos humanos. Fiquemos na paz e nos encontramos no próximo episódio do podcast Radar Direitos Humanos. Um fraternal abraço. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação do Reverendo Rodrigo Spiuca, edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.